Deus, é muito bom estar na casa do Senhor e ter comunhão com Ele. Abra sua Bíblia lá no segundo livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas. Nós vamos ler o capítulo 7, segundo livro de Crônicas, o capítulo de número 7, do verso 1 ao verso de número 3, e depois do verso de número 11 até o verso de número 14. Assim como estamos, mas com reverência, bastante reverência, na presença do Senhor nosso Deus, façamos essa leitura. Segundo Crônicas, capítulo 7, do 1 ao 3. Assim está registrado na palavra do Senhor nosso Deus. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Agora do verso 11 ao verso de número 14. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Amados, nós podemos experimentar sempre e ter sempre essa experiência que Salomão teve quando ele edificou o templo, quando ele reuniu o povo e quando ele adorou ao Senhor nosso Deus. E a palavra diz que ele orou e desceu fogo do céu e consumiu o holocausto que eles estavam ali oferecendo ao Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nosso Deus diz que os sacerdotes não podiam entrar por causa da glória do Senhor nosso Deus. Eles sentiam a presença de Deus ali naquele lugar. Eles sentiam a glória de Deus ali naquele lugar. O Deus de Salomão não é diferente, amados, do nosso Deus. É o nosso Deus. O Deus Emanuel, o Deus Criador, o Deus sustentador de todas as coisas, o Deus que está presente, o Deus que disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse é o nosso Deus. E quando nós o adoramos e o adoramos em espírito e em verdade, nós também sentimos a sua presença na nossa vida, sentimos a sua presença ao nosso redor, sentimos a sua presença onde nós estamos, sentimos a sua presença aqui no templo, porque nós o adoramos e nos entregamos a esse momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E Ele vem, e Ele recebe as nossas ofertas, os nossos dízimos, a nossa vida consagrada a Ele. E a glória do Senhor está também presente aqui. Se você não sentiu, que você possa abrir o seu coração neste momento e dizer: Senhor, se o Senhor é real, foi real lá para Salomão, eu quero que o Senhor também seja real na minha vida e no meu culto. Eu não quero vir e estar na igreja por estar. Eu não quero vir e estar aqui e ouvir alguém cantar e ouvir a experiência de alguém, mas eu quero, Senhor, ter a experiência que Salomão e os sacerdotes e o povo de Deus teve. Porque a palavra do Senhor nosso Deus, versículo 3, diz assim que todos os filhos de Israel,
todos. E quando eles se reuniam com toda a família, as crianças, os jovens, os adultos, todos eles viram o fogo e a glória do Senhor descer sobre o templo. E quando eles sentiram isso, irmãos, o que eles fizeram? Eles se inclinaram diante do Senhor, o nosso Deus. Se inclinaram com o rosto em terra e adoraram e louvaram ao Senhor, o nosso Deus. Eles foram movidos por aquilo que eles estavam vendo, por aquilo que eles estavam sentindo, e adoraram ao Senhor, nosso Deus. Nós precisamos também, amados irmãos, quando dobramos os nossos joelhos para orar, quando adentramos o templo para juntos adorar, louvar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, também entrar e adentrar com esse mesmo temor, com esse mesmo tremor na presença do Senhor nosso Deus, sabendo que Ele está neste lugar, sabendo que Ele habita este lugar. Porque Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele, Ele está aqui. Amém? Amém? Temos que adentrar o templo do Senhor com temor e tremor. Temos que estar na presença do Senhor e sentir essa presença do Senhor, o nosso Deus, nas nossas vidas. E depois, amados irmãos, que Salomão terminou toda a casa do Senhor, nosso Deus, que ele consagrou ao Senhor a casa do Senhor, né? Ele estava uma noite dormindo e o Senhor apareceu a ele. E aí então o Senhor vem a ele para dar um recado direto para ele, para o seu coração, para dizer o que ele tinha que dizer para o povo. Que o Senhor realmente havia se agradado do povo, e havia se agradado daquele local, e havia se agradado daquele culto, e havia se agradado daquela oferta, e Deus estava ali querendo ser e continuar sendo adorado por eles. Então o Senhor chega para Salomão e fala com ele. Assim também, amados, nós precisamos estar com os nossos ouvidos afinados à voz de Deus. Todo servo de Deus ouve a voz de Deus. Todos os dias, em todos os momentos e em todas as suas decisões. Porque nós sempre procuramos a direção e a orientação de Deus para a nossa vida. Então a voz de quem que nós ouvimos? A voz de Deus. E às vezes nós ouvimos a voz de Deus e não damos muita atenção. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas não levamos em consideração. Eu não sei se você vai ter uma experiência dessa, né? Mas eu estava ouvindo, né, um testemunho de um irmão que ele estava pastor e ele estava na casa dele e o Senhor falou assim: ó, liga para o fulano de tal. Ele falou: mas Senhor, eu estou tão tranquilo, eu estou tão bem aqui e eu não estou no coração o desejo de ligar para essa pessoa agora. Mas aí que Deus continuou falando ao coração dele: não, você precisa ligar. Eu falei: mas Senhor, eu tenho que ligar mesmo? Aí então ele liga para o irmão, fala assim, o irmão atende e fala assim: oh, que bom que você ligou, irmão. Olha, glórias a Deus, viu? Eu estava precisando mesmo de alguém falar comigo, porque eu estou passando por uma situação assim, bastante difícil. Eu estou passando por uma situação bastante difícil. E lá do outro lado, ouvindo o irmão. E aí eu não sei como que Deus faz essas coisas, né? Mas Deus faz, né? Porque Ele testemunhou, Ele não estaria mentindo. Foi o que Deus falou para ele: agora, você fala para ele que você vai responder a oração que ele fez diante do Senhor nesta manhã. E que você vai fazer um pix para ele de R$3.000. Eu falei: Senhor, eu tenho que falar isso para ele mesmo? Tem. Olha, irmão, Deus está dizendo que eu tenho que fazer uma oferta para você de R$3.000. Ele falou assim: olha, eu orei para Deus isso mesmo nessa manhã. Mas você está ficando doido de fazer essa oferta? Ele falou: eu também estou achando, mas Deus mandou, eu vou ter que fazer. Passa logo o pix aí. Aí disse que quando ele contou esse testemunho na igreja, um irmão que estava sentado no banco da igreja falou assim: pastor, meu pix é tal. Eu falei: vai orar então. Se você for orar e Deus falar para mim, eu faço.
Porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, até nesse sentido, né? Até nesse momento, em todas as horas, temos que ouvir a voz do Senhor, para nós podermos transmitir aquilo que nós estamos vivendo realmente com o Senhor. E se você for orar, você tem que orar como esse irmão orou. Espero que eu não seja pastor, espero que o pastor seja o Valmir. Mas se você orar com fé, tenha certeza que algo vai acontecer. Porque o Senhor vem falar. E o Senhor veio falar e conversar ali com Salomão naquela noite. E conversar com Salomão e dizer para ele o que poderia acontecer, né? O que poderia acontecer? Lutas poderiam vir sobre o povo de Israel. O povo de Israel, amados irmãos, era exatamente também a igreja de Deus ali sobre a face da terra. Então o Senhor fala para ele: olha, Salomão, pode haver dificuldades. Pode haver dificuldades. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo. O Senhor está falando para Salomão o seguinte: ó, vocês podem ter dificuldades, vocês podem ter lutas. Como, amados irmãos, nós estamos vivendo e podemos passar pelas dificuldades nesta vida também. Em algum momento o Senhor pode fechar o céu sobre a nossa vida e nós vamos ficar no escuro, nós vamos nos sentir desamparados, nós vamos nos sentir sem resposta, nós vamos nos sentir em dificuldades, nós vamos nos sentir em lutas. E isso pode estar acontecendo muitas vezes conosco mesmo, você com você mesmo, em se encontrar, em se achar como uma pessoa abençoada, ou às vezes porque você se compara com o seu amigo, com o seu parente, com o seu vizinho, ou com aquele amigo de escola, e você se sente menor, inferior, e você pode estar em lutas, você pode estar em lutas e dificuldades, por causa de relacionamentos também dentro de casa, na escola, no trabalho, na igreja, na família. Os céus podem estar cerrados sobre a sua vida. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, você pode estar passando por um tempo de sequidão. E você não vê nada de verde diante de você. Você não vê nada de vida diante dos seus olhos. Se ordenar que os gafanhotos comam tudo, e você está vendo que você está sendo consumido. Você está sentindo que as coisas estão chegando ao fim. Todo suprimento está indo embora. E ele ainda diz: se eu enviar a peste, pode ser que haja doença ainda no meio do povo de Deus. Pode ser que alguém ainda esteja doente. Foi isso a primeira coisa que o Senhor falou para Salomão, foi o cuidado com o que poderia acontecer com eles. E quando Jesus nos chamou, ele disse: olha, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos que estar preparados, amados irmãos, neste mundo, sabendo que nós vamos passar por dificuldades, por lutas, por problemas. Pedro diz assim: o diabo, vosso adversário, ele está rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, ele quer uma oportunidade para destruir. E nós sabemos que vivemos neste mundo e neste mundo de lutas. Pare um pouquinho. Tem algo de dificuldade na sua vida hoje? Tem alguma coisa que você necessita de mudança? Olha para a nossa nação. Será que a nossa nação precisa de uma mudança? Será que a igreja precisa de uma mudança?
Será que nós, como igreja, não só presbiteriana independente, mas a igreja de Cristo em Agudos precisa de uma mudança? Será que você, como igreja de Cristo, precisa de alguma mudança? O Senhor disse para Salomão que quando as coisas estiverem difíceis, existe algo que precisa acontecer conosco. Nós precisamos entender quem somos nós diante de Deus. Quem é você diante de Deus? Aí ele diz lá no versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se você foi chamado, se você é alguém que tem essa convicção que Deus o tirou lá das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, se você tem essa convicção que um dia o sangue do Cordeiro Jesus Cristo foi derramado lá na cruz do Calvário para te lavar e remir de todos os seus pecados, e Ele te trouxe para servi-lo, você faz parte desse povo de Deus, esse povo que clama pelo nome do Senhor, o nosso Deus. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas lutas, apesar dos nossos problemas, não podemos esquecer que nós somos servos do Senhor, que nós somos o povo de Deus. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida, você já acha: Deus se esqueceu de mim. Ai, Deus não me aceita mais. Ah, Deus não me quer mais. De forma nenhuma. Você não pode perder esta visão. Você não pode perder essa ideia. Porque foi Deus que te chamou e você precisa guardar isso no seu coração. Foi isso que o Senhor disse para Salomão: olha, esse povo que se chama pelo meu nome. Eu tenho um povo que chama pelo meu nome. Eu tenho um povo que pode me chamar pelo nome. Eu tenho um povo que tem acesso a mim. E esse povo que tem acesso a Ele não é outro senão hoje, amados irmãos, a igreja de Cristo Jesus. Senão hoje somos nós. Esses que lá em 1 Pedro 2,9, né, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Fomos escolhidos, chamados, comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo para servir ao Senhor. E nós precisamos olhar para isso, amados irmãos, com essa convicção, não somente do nosso coração, mas do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário, com a convicção de que eu realmente, no dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus, o Senhor escreveu o meu nome lá no livro da vida. Amém? Você crê nisso? Que seu nome está escrito lá no livro da vida, e que isso é privilégio. Ser cristão e servir ao Senhor é um privilégio. É um privilégio estar aqui louvando, glorificando, sentindo a presença de Deus. É um privilégio estar lá na sua casa, orando, conversando com Deus e pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua família. É privilégio seu de estar lá na escola, de estar lá no seu trabalho, intercedendo e pedindo a graça, o poder, a misericórdia e abençoando pessoas. É privilégio seu. Quando o Senhor chamou Abraão, disse: olha, se tu uma bênção, você vai abençoar a todas as famílias da terra. Quando o Senhor Jesus nos chamou, Ele disse: olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, e levai as boas novas do Evangelho. Porque nós fomos chamados e nós somos esse povo, amados irmãos. Não podemos perder essa ideia de forma nenhuma. Nós fazemos é para a glorificação, exaltação do nome do Senhor, o nosso Deus. E o Senhor quer que a igreja dele seja o povo dele, que se entenda como povo dele, que caminhe como povo dele, alegre e feliz, sabendo que os cuidados de Deus estão sobre nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você faz parte desses que chamam pelo nome do Senhor nosso Deus. E quando chamam pelo nome do Senhor nosso Deus, Ele ouve e Ele atende. Em segundo lugar, amados irmãos, ele fala sobre, em terceiro lugar, aliás, ele fala sobre um retorno, né, para o Senhor, né? Um caminho que nós temos que trilhar com o Senhor nos momentos da nossa vida e nos momentos de dificuldades e nos momentos de lutas. O caminho, primeiro, lá no versículo de número 14, né?
Se humilhar. Primeira coisa, o mais difícil de tudo na vida, se humilhar. Como é difícil nos humilharmos. Como é difícil reconhecer que nós erramos. Como é difícil reconhecer que nós cometemos pecado. Como é difícil reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos fracos, que nós somos débeis. E que nós sim erramos no nosso dia a dia. Em palavras, em atos, em pensamentos. Nós erramos. Como é difícil reconhecer isto. E dizer, perdão, perdoa-me. E dizer, realmente eu sou falho. Eu sou um miserável pecador. Como é difícil. Mas, amados irmãos, a primeira coisa que o Senhor pede é humilhar-se. Para que nós nos humilhemos na presença do Senhor, o nosso Deus. Jesus nos deu essa lição quando Ele pega a toalha, lava os pés aos discípulos e diz, olha, vocês devem fazer exatamente assim como eu fiz. Então, se você está passando, se você está vendo as lutas, as dificuldades, o caminho, o primeiro passo é o passo da humilhação, do humilhar-se. Do reconhecer que Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e que você é alguém que precisa da graça, do amor e da misericórdia de Deus, porque você não é nada, porque nós não somos nada. Paulo diz, miserável homem que sou. Se Paulo se vê numa situação dessa, imagina como nós devemos nos sentir também na presença de Deus, procurando a sua graça. Em segundo, orar. O segundo passo é orar. Precisamos, amados irmãos, nos voltar para o Senhor e ter essa vida de oração, essa vida de comunhão com o Senhor no nosso dia a dia, essa vida de conversa com o Senhor no nosso dia a dia, essa vida de intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Eu não sei como você está na sua vida de oração, mas se você tem passado por dificuldade, Salomão recebeu a notícia lá do Senhor que o povo do Senhor precisava orar. Se nós estamos vendo que a nossa nação está num momento difícil, nós precisamos orar e interceder pela nossa nação, pela nossa igreja, pela minha vida, pela sua vida, pela minha família, pela sua família, porque o caminho da libertação e da cura, das feridas e do suprimento é a oração. É oração individual, você de intimidade lá na sua casa, mas é oração aqui na igreja. Quando você é convidado para estar na casa do Senhor, você se levanta e diz, eu estou aqui, pastor, porque eu fui chamado para isso. Quando você é desafiado a estar na torre de oração e você diz, eu fui chamado para isso, pode me contar comigo que eu estarei ali orando, o tempo que for, o horário que for. Me lembro que no último desafio que eu tive para ficar de plantonista, na Torre Nacional, eu já estava de plantonista na Torre Local, que é na sexta-feira, e a Torre Nacional na segunda-feira inicia a semana. O chefe ligou, chefe nosso da torre de oração, me liga, fala assim, ô Gilmar, tudo bem? A sua igreja foi a igreja que começou junto conosco, que desde o início, a torre de oração. Então nós estamos sem plantonista na segunda-feira, da meia-noite às 3. Você poderia bem ficar, afinal de contas vocês começaram, então você pode ficar. Ele disse, tá bom, tá bom, Edgar, eu fico. Poderia e teria muitos motivos para dizer a ele, não, Edgar, por favor, esse horário não, segunda-feira é dia de folga do pastor, e eu não posso ficar até as 3 horas da manhã acordado, porque depois aí o meu dia, como é que vai ficar? Mas, amados, nós somos desafiados, e nós aceitamos desafios não pelos homens, mas aceitamos desafios pelo Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz, se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, e tem que orar. Orar se torna para nós um privilégio, mas também uma necessidade. Orar se torna uma ordem do Senhor nosso Deus, é um dever. Aquele que não ora está pecando, porque está desobedecendo ao Senhor.
Porque nós, como servos do Senhor, precisamos orar como servos do Senhor, como parte da igreja e também pela nossa nação. Depois ele diz, buscar ao Senhor como Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nos achegar a Ele como Deus Todo-Poderoso, Senhor soberano sobre todas as coisas. E depois ainda ele diz, e se converter dos seus maus caminhos. Mas espera um pouquinho, ele está falando com o povo de Deus? Exatamente. Ele está falando com o povo de Deus. Ele hoje está falando com a igreja. Mas não é porque eu sou cristão, eu digo ser cristão, que muitas vezes eu não cometo pecados. Eu não cometo pecados. E ele diz assim, olha, tem que se converter, tem que reconhecer, tem que pedir perdão e deixar o mau caminho para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Esses são os passos que Deus espera da sua igreja, de nós, amados, para um concerto pessoal, para um concerto familiar, para um concerto como igreja e para um concerto também como nação. Uma nação que nós oramos por ela, intercedemos por ela e creio que essa nação pertence ao Senhor Jesus. Amém? E por último, em terceiro lugar, rapidamente aqui, as promessas, né? As promessas do Senhor, o nosso Deus. As promessas que Ele fez para Salomão foram as seguintes. Primeira, eu ouvirei dos céus. Coisa boa, né? Deus prometeu que Ele vai ouvir a sua oração. Prometeu lá para Salomão que ia ouvir a sua oração. O Senhor Jesus também disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O desafio é nós nos aproximarmos, porque essa promessa está até hoje. Deus ouve a minha oração. Jesus diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Então, amados, Ele está com os seus ouvidos abertos. Isaías diz, né, que o Senhor não está com os seus braços encolhidos e nem mesmo com os seus ouvidos fechados para não nos ouvir, mas Ele está com os seus braços abertos, com os seus ouvidos atentos à sua oração, à minha oração, porque Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. E depois diz, perdoarei os seus pecados. Os nossos pecados são perdoados. Nós temos em todos os nossos cultos, nas nossas liturgias, esse momento de confissão. Mas de confissão para que seja verdadeira mesmo, de reconhecimento dos nossos pecados, de reconhecimento da necessidade do perdão, da necessidade de liberar perdão, para estar na presença do Senhor, o nosso Deus. Ele perdoa os nossos pecados. 1 João diz, olha, se confessares os vossos pecados, vocês terão perdão. 1 João capítulo 2, ele diz, filhinhos, essas coisas eu escrevi para que não pequeis, mas porventura pecardes, sabeis que tendes um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então há perdão para todo aquele que se arrepende. Há perdão para todo aquele que chega e diz, Senhor, eu sou um miserável pecador e preciso de perdão para os meus pecados. E por último ele diz, eu sararei a sua terra. Essa terra, amados irmãos, que se tornou maldita por causa do pecado. Essa terra que é a terra, né, literalmente falando, que começou a produzir o que, Daniel? Cardos e abrolhos, né? Começou a produzir, né, as pragas, começou a produzir os espinhos. Mas também essa terra que é o nosso coração. O Senhor quer sarar também o meu coração, o Senhor quer sarar também o seu coração. Porque muitas vezes nós andamos feridos no nosso dia a dia, por aquilo que nós vivemos dentro da nossa casa, no relacionamento entre esposo e esposa, às vezes no relacionamento entre pais e filhos. Estamos feridos, estamos machucados. Às vezes por causa do nosso relacionamento na igreja, às vezes por causa do nosso relacionamento no trabalho, nós estamos feridos. Há muita gente ferida, muita gente machucada.
E quem pode fazer esse milagre, quem pode operar essa cura, não sou eu, não é você. É o Senhor, o nosso Deus. E isso Ele opera em nós, amados irmãos, através da sua palavra e da sua promessa. Eu ouço a sua oração. Eu perdoo o seu pecado. E eu curo a sua ferida. Eu saro a sua ferida. E a promessa é de curar toda a nação. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Deus está neste lugar. Está presente aqui. Está falando com você. Porque você faz parte do povo dele. Você foi escolhido, foi separado para servir ao Senhor. Você foi chamado para ser intercessor, para se colocar na brecha, para clamar pela igreja, para clamar pela sua vida, para clamar pela sua família, para clamar pela nossa nação, para que Deus tenha misericórdia e mude a realidade na qual nós estamos inseridos. Precisamos da bênção do Senhor, precisamos da direção do Senhor. Ele está pronto para falar conosco, Ele está pronto para dar-nos a direção, mas nós precisamos de nos humilhar na presença do Senhor. Nós precisamos de orar ao Senhor, orar mais. Precisamos de buscar mais a presença do Todo-Poderoso. Precisamos nos converter daquilo que não é bom aos olhos do Senhor. E certamente o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Certamente o Senhor se manifestará como se manifestou naquele culto, naquela celebração, naquele dia que a glória do Senhor encheu o templo. E que o Senhor possa vir, você possa ouvir Deus perdoando os seus pecados. Você possa ver Deus sarando essa terra, sarando a sua vida, sarando a sua família, sarando os seus relacionamentos em casa, no trabalho, na igreja, num todo. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nos achegamos ao Senhor como seu povo nesta noite, Pai. Ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o Teu nome, Senhor. A Sua glória, Senhor, enche a terra, a Sua glória enche o céu, Pai. E a Sua glória, Senhor, enche as nossas vidas. E nós queremos, ó Deus, nesta noite, Pai, como povo Teu, Senhor, nos colocar, ó Deus, diante do Teu altar, ouvindo a Tua palavra aqui nesta noite, Senhor. E sabendo, ó Deus, que o mesmo recado que o Senhor deu para Salomão, o Senhor transmite a nós. E transmitiu a nós através de Seu Filho Jesus Cristo, nos convidando a servi-lo, nos convidando a segui-lo, nos convidando a nos converter dos nossos maus caminhos, nos convidando a ir e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus sobre a face da terra como uma ordem, ide por todo o mundo. Ó Deus, estamos aqui com a Tua igreja, usa-nos, Senhor, para o louvor da Sua glória e para a glória do Teu nome, Senhor. E converte, ó Deus, os nossos corações a cada dia e faz-nos, ó Deus, servos de oração, de vida contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. E hoje é um dia